fé autêntica, ela vem de um encontro pessoal com Jesus. Não de tradições, não de costumes, não de dogmas. Isso são só crenças implantadas na mente do ser humano para nos rotular ali e vivermos dentro de um quadradinho, todos iguais. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. A gente está falando num contexto aqui onde Jesus pede para os discípulos: o que o povo está falando sobre mim? E aí Pedro responde, tal, e aí Jesus pergunta, tá, mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Ou quem eu sou para vocês? Aqui, Jesus não está indo atrás de elogios, querendo que os discípulos o gavem, ou que... Não, Jesus não está falando nada disso, Jesus não quer elogios, Jesus não quer saber palavras bonitas ou decoradas, ou sobre quem o povo cristão falava que ele era. Não, ele está falando, tá, mas e vocês? Quem eu sou para vocês, que são meus íntimos, que estão comigo, que caminham comigo, que já presenciaram algumas coisas comigo, para vocês? Quem eu sou? O que eu represento para vocês? Aqui a gente está falando sobre a essência de Jesus, a identidade de Jesus. É como se Jesus estivesse pedindo para os discípulos se realmente eles entenderam a essência de quem andava com eles, a essência de Jesus que estava com eles. Espera aí, vocês entenderam realmente quem eu sou? Me digam então, quem eu sou? E aí Pedro responde, você é o Messias, o Senhor é o Messias. Isso, realmente Jesus concorda com ele, elogia ele ali. E pare e perceba que essa revelação, Jesus afirma para ele que essa revelação não é da carne. Essa revelação foi dada a Pedro pelo Pai. Aqui, a gente precisa prestar atenção em alguns detalhes, porque muitas vezes nós achamos que por estarmos em uma igreja 10, 15, 20 anos, ou por crescermos em um lar cristão, nós nos perdemos muitas vezes achando que a fé ela é construída mediante a isso, mediante a tradições, mediante a costumes, e achamos que por estar sendo membros e tomando a Santa Ceia, nós conhecemos a Jesus, e aqui nós nos enganamos. Por quê? Porque quando Jesus pergunta aqui para Pedro, né? Pergunta para eles quem eu sou, e Pedro responde, Jesus fala o quê? Muito bem, Pedro, muito bom, Pedrinho, mas essa revelação veio do Pai. Ou seja, se eu não tiver um relacionamento íntimo e profundo com Deus, eu posso viver 10, 15, 20 anos dentro da igreja e eu vou ser apenas um membro da igreja. Eu não vou ter esse discernimento de quem Jesus é na minha vida. E a mesma pergunta que Jesus fez aqui, eu faço para você hoje. Quem é Jesus na tua vida? Fora da igreja, fora dos parâmetros das pessoas, fora do contexto da igreja, fora dos olhares das pessoas que te rodeiam. Quem Jesus é para você no teu íntimo? O que Jesus significa para você quando não tem nenhum olho humano te olhando? Como você se comporta quando você está fora das 4 paredes da igreja? Quem Jesus é para você no seu íntimo? Qual a essência de dizer que eu sou cristã? O que isso representa para você hoje? Qual é o seu nível de identidade em Jesus? Quando eu entendo quem Jesus é, quando eu reconheço a essência de Jesus na minha vida, muitas coisas precisam ser mudadas. E isso eu sempre falo aqui, que não é algo que eu me cobro para mudar, que eu preciso largar isso, eu preciso largar aquilo, eu preciso largar aquele outro. Não. Quando eu tenho reconhecimento de quem Jesus é, da identidade de Jesus, de quem Jesus é no meu íntimo, eu passo a ter autoconfiança, eu passo a ter uma fé verdadeira na identidade de Jesus, e automaticamente a minha identidade também é estabelecida. Eu passo a agir sem essa questão de ficar querendo agradar a todos, ou eu passo a entender que se Jesus é realmente o Cristo, se Jesus realmente é o Messias, eu passo a entender que eu sou uma pessoa amada, aceita de forma incondicional, e que tudo aquilo que eu necessito ser transformada, Jesus que vai fazer essa transformação de dentro para fora, de forma espontânea. Quando eu não canso de falar isso, e sempre vou falar isso, que a fé autêntica, ela vem de um encontro pessoal com Jesus, não de tradições, não de costumes, não de dogmas. Isso são só crenças implantadas na mente do ser humano para nos rotular ali e vivermos dentro de um quadradinho, todos iguais. E eu acho que Jesus olha assim e fica pensando, não foi para isso que eu morri.
Não foi para isso que eu fiz tudo que eu fiz. Sabe? Pra gente viver rotulado por normas e dogmas, não. A fé autêntica, ela vem desse encontro pessoal com Jesus. E quando eu tenho esse encontro pessoal com Jesus, eu tenho a minha identidade fortalecida em Jesus e eu passo a ser aquilo que Jesus quer que eu seja, aonde eu estiver, indiferente se eu estou, sabe, agradando a homens ou não. Eu passo a entender a vontade de Deus e a agradar o meu Abba. Isso é incrível. Isso é incrível, porque quando você tem realmente esse relacionamento com Jesus, essa revelação do Pai, de quem Jesus é para você, a nossa fé passa a ser baseada nesse relacionamento com Deus, dia após dia. E você passa a perceber a sua vida mudada, seus comportamentos passam a ser mudados, a sua identidade passa a ser estruturada. Quando eu aceito quem eu sou, quando eu entendo quem eu sou, eu não aceito mais ser rotulada por crenças, por dogmas, por antigos costumes, por dor, por traumas. A gente pode ir um pouquinho mais profundo aqui. Eu não aceito que o meu passado me defina, eu não aceito que tudo aquilo que implantaram sobre mim continue evoluindo e se desenvolvendo na minha mente. Por quê? Porque eu passo a entender que a minha fé, ela está estruturada na identidade de quem Jesus é para mim. E se eu digo que eu sou cristã, se eu digo que eu sigo a Jesus, eu preciso automaticamente querer ser igual ao meu mestre. Não tem sentido nenhum eu dizer que sou cristã, não tem sentido nenhum eu dizer que frequento tal igreja se eu não decido fazer de Jesus o meu exemplo. E quando eu falo isso de fazer de Jesus o meu exemplo, é eu seguir realmente os passos de Jesus. Não é fácil, muito difícil, porém é uma transformação que é diária e é constante e passa a acontecer quando eu entendo quem Jesus é para mim no meu íntimo, o que Jesus representa para mim. Imagina aí Jesus perguntando para você agora, quem eu sou para você? Não importa o que os outros dizem, não importa o que os outros testemunham, o que os outros testificam, se eu não viver isso. Em algum momento da minha vida eu preciso parar de ficar ouvindo testemunhos dos outros e eu preciso viver o meu testemunho. Eu preciso viver a minha história, eu preciso viver a minha trajetória com Jesus. Eu preciso compartilhar a minha experiência de fé com Jesus. E aí, quando a gente entende a identidade de Jesus, quem Jesus é para mim, eu passo a entender quem eu sou para Jesus também. E eu deixo de ser uma pessoa insegura, eu deixo de ser aquela pessoa que está sempre caminhando mediante a opinião do outro, eu deixo de ser uma pessoa que está sempre tenebrosa, eu deixo de ser uma pessoa que está sempre com medo de pecar, com medo de pecar, com medo de pecar, porque se eu fizer isso, eu vou ser punida dessa forma, e não é dessa forma. Jesus não quer que você se aproxime dele por medo, Jesus não quer que você se aproxime dele por interesse. Se eu fizer isso de bom, Jesus vai me dar isso, se eu fizer aquilo de errado, eu vou ser punida dessa forma. Não é assim que funcionam as coisas. O relacionamento com Jesus precisa ser realmente intencional. Quando eu decido, cara, agora eu vou viver com Jesus, é algo diário, é algo que vai acrescentando dia após dia melhoras na nossa vida. Um exemplo para você: eu cresci em um lar cristão, eu fui ensinada sobre a Bíblia desde cedo. Então desde criança eu frequentei escola bíblica, desde criança eu frequentei igreja, desde criança eu fui ensinada sobre os não podes, não podes, não podes, não podes, não podes. Ou seja, ter aprendido tudo isso na teoria não me fez conhecer Jesus na prática, não me impediu de ter ido pro mundão quando eu tive certa idade, não me impediu de ter sido usuária de droga, não me impediu de ter tido divórcio, não me impediu de ter casado errado, não me impediu de ter conhecido pessoas que me levaram por maus caminhos, não me impediu de ter mentido, não me impediu de ter fofocado, não me impediu de ter uma vida totalmente avarenta. Não me impediu. Por quê? Porque eu conheci um Jesus de teoria, porque eu conheci um Deus de teoria, um Deus de que, se eu pecar aqui eu vou perecer ali, se eu errar aqui eu vou fazer lá. A minha vida, a minha fé só teve essa mudança a partir do momento em que eu tive um encontro pessoal com Jesus e Ele me mostrou a minha real identidade e começou a fazer transformações em mim. Enquanto eu estava em uma teoria, eu tentei infinitas vezes ler a Bíblia estando na igreja, tá? Ler a Bíblia e não conseguia. Sabe aqueles desafios lá que os pastores fazem de ler a Bíblia em um ano e tal? Eu nunca consegui fazer isso, porque era teórico, era algo que era implantado sobre mim, era um dogma, era um costume, era uma crença. Agora, depois do meu relacionamento com Deus, do meu encontro pessoal com Jesus, eu decidi
ir até Jesus e conhecer esse Jesus, eu consegui, com constância, sentar, estudar a Bíblia, eu compartilho com vocês, aí compartilho tudo com vocês. A minha vida foi tendo transformações constantes. Uma prova disso, específica, é o livro. Esse livro aqui conta realmente essa história sobre identidade, sobre decisão, o poder que você tem de decisão, de decidir ter um encontro íntimo com Jesus. Você já entendeu quem você é para Jesus. Quando você entende quem Jesus é para você, você não permite que o seu passado te rotule e muito menos as pessoas ao teu redor te rotulem, porque você já entendeu quem Jesus é para você e acima disso, o livro mostra a trajetória de destruir falsas identidades, aquelas que são construídas em cima de traumas, uma identidade distorcida, em cima de feridas que te fizeram lá na infância e que você vai carregando durante os anos sem perceber. Aquelas crenças limitantes, crenças impostas, rótulos impostos sobre você. Aqui no livro, a menina inicial, que é alimentada pelas experiências passadas. Novo comportamento é a transformação. Esse livro aqui é maravilhoso. Se você quiser, depois me chama que eu envio pra você, tá? Quem Jesus é para você. Você começa esse ciclo de morte da velha pessoa, do velho eu, de velhos pensamentos, de velhas crenças, para um novo. Tem um desafio para você. Faça uma tabelinha aí, 2 lados. Do primeiro lado, você vai escrever o que o povo diz sobre mim, o que as pessoas falam sobre mim. E do outro lado dessa tabelinha, você vai escrever o que Jesus diz sobre mim. Quem eu sou para Jesus? O que você acha que Jesus diz sobre você? Ai, Paty, eu não sei. Então ora sobre isso. Pede para Jesus te mostrar quem ele é para você. Eu tive a minha visão mudada um tempo atrás, quando uma amiga minha, a gente estava orando junto, e uma amiga minha orou e ela falou assim, e aquilo foi uma chavezinha que virou na minha mentalidade. Ela orou e ela disse assim: Jesus, mostra pra Paty quem ela é em ti, porque ela não tá vendo isso, ela não enxerga isso, ela não consegue ver com os teus olhos quem ela é pra ti, como tu enxerga ela. E essa oração foi tão importante pra mim, foi tão simples, mas foi tão importante, que depois daquele dia eu comecei a orar dessa forma: Jesus, me mostra quem eu sou para ti, quem eu sou para ti, o que tu diz sobre mim. E depois daquele dia eu passei a agir diferente, e é real isso, a tua autoconfiança muda, a tua autoestima muda, porque tu passa a entender que sim, realmente eu sou filha de Jesus, eu sou amada, eu sou aceita, eu sou perdoada, eu sou a queridinha de Jesus, entendeu? Faz isso. Faz essa tabelinha para você, e o que deve definir a tua identidade é a segunda tabelinha ali, a segunda coluna. É o que Jesus diz sobre você. Lembrando, você só vai conseguir responder isso quando você entender quem Jesus é para você.